Muito bem, a minha saudação especial a todos vocês que nos acompanham, seja através de áudio ou de vídeo, pelo Facebook, pelo Spotify, pelo YouTube. Estamos iniciando mais uma edição do 3PAcast Cultura Local, podcast que criamos para valorizar as iniciativas culturais do município de Três Passos no âmbito aí dos 80 anos da capital da região celeira. E, claro, preservar a nossa memória, retratar personagens e aspectos então da cultura aqui do nosso município. Esse é um podcast em sua primeira temporada com recursos do governo federal, através do financiamento da Lei Paulo Gustavo e através então do edital número 03/2024, que foi lançado pelo município de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. E essa primeira mini temporada é composta por 4 episódios. Nós tivemos aí uma entrevista com as prendas de Três Passos que estiveram na gestão 2023-2024, prendas estaduais, a Cristina Dimmer, também a Laura Braseiro e a Kelly Plete. Entrevistamos também nosso amigo Roberto Levi Filho, proprietário do Cine Globo Cinemas, também um momento muito comemorativo, e inclusive nós estamos aqui no Cine Globo para mais um episódio do 3PAcast. Também fizemos um episódio com um dos fundadores do Cine Rock, o Thiago Zagonel, e hoje estamos aqui recebendo, de forma muito especial, uma grande amiga, a professora Elvídia Zamin, e hoje vamos estar aí conversando sobre o Festival de Cinema de Três Passos, também um evento, uma iniciativa, um movimento que desde 2014 tem repercutido não só aqui no nosso município, não só na nossa região, mas também em todo o nosso estado, em várias partes do Brasil e até mesmo no exterior. Então, é esse bate-papo que a gente vai fazer hoje aqui com a professora Elvídia Zamin, carinhosamente conhecida como Pinto, né? Entre os círculos de amizade, enfim, a Pinto, que tem uma especialização em educação, supervisão escolar, também atuou em escolas das redes públicas aqui e também privada do município de Três Passos, foi diretora do núcleo do CEPER Sindicato, é uma das sócias fundadoras do movimento ProArte, lá no ano de 1994, e nesses últimos anos atua então como coordenadora também do movimento ProArte. Foi coordenadora do campus Três Passos da Unijuí e também pró-reitora do campus aqui do município, da Universidade Regional do Noroeste, e coordena a comissão organizadora do Festival de Cinema de Três Passos. De 6 edições que nós tivemos do festival, 5 delas sob a coordenação da Elvídia Zamin, nossa amiga Pinto. Primeiramente, seja muito bem-vinda e quero agradecer por aceitar esse convite da gente poder conversar um pouquinho a respeito desse evento que tem, né, uma proximidade e é tão especial para todos nós. Obrigada de coração e, inicialmente, eu gostaria de deixar aqui o reconhecimento especial, assim, os que construíram a história desse Festival de Cinema, né? Porque acho que nessa construção sempre esteve presente a ousadia e a paixão pelo cinema, pela cultura, né? Então, assim, externalizar essa gratidão e os cumprimentos a todos que construíram, que estão construindo e que vão continuar construindo a história do Festival de Cinema de Três Passos. Sem dúvida. E Pinto, até para a gente poder, esse nosso podcast, que é justamente para preservar a memória, para buscar algumas curiosidades, enfim, para a gente deixar isso registrado para as atuais e futuras gerações. Queria que tu, inicialmente, pudesse nos explicar da onde que foi o embrião aí dessa ideia. Foi lá em 2012, né, pelo que a gente tem nos apontamentos aqui, nos registros, né, do festival. Como que surgiu aí essa ideia? No final de 2012, teve um encontro aqui em Três Passos, do Intrespa, o encontro de Três Passenses, né? E esse pessoal que aqui esteve, visitou vários locais da cidade e um local especial, o Cine Globo. E aqui, claro, as emoções, as recordações, enfim, né, as memórias. E passado um tempo, em 2013, lá no segundo semestre,
houve, assim, de parte do Nelson Brauvers e do Carlos Roberto Grinho, Carlinhos, né? A ideia de repente, acontecer aqui um festival de cinema. E, em outubro de 2013, foi chamado um grupo de pessoas, né, para discutir essa ideia. E, a partir dali, começaram a acontecer reuniões, encontros e tal. Em 2014, assim, foi assim, uma época muito movimentada, porque já estava assim, ganhando força essa ideia, né? E aí a grande questão era arrecadar recursos para fazer esse festival. E foi tentado encaminhar, né, projetos e não se conseguiu nada. Então surgiu no grupo a ideia de a gente fazer um festival com recursos, com a participação da comunidade e com um trabalho voluntário de todo o grupo. E foi isso, né, que é assim uma marca importante desse festival, que é o voluntariado desse grupo, né, que não cobra serviço, faz todo o trabalho, e a comunidade que foi se agregando através de suas entidades, né, instituições, o apoio do poder público, as pessoas, enfim, foram se somando. E o festival, ele nasce com a ideia seguinte: não vamos somente exibir filmes que vêm de fora. Nós precisamos aqui trabalhar o seguinte propósito: a formação de plateias e produtores entre espaços de região. E aí já em 2014, então, aconteceu uma oficina, né? Já tentando preparar pessoas para isso. E então 2014 foi um trabalho muito intenso. A gente retomou com a diretoria do ProArte, que estava assim, vamos dizer assim, em recesso, né? O ProArte tinha parado as atividades. Mantivemos todo um contato, e para que o ProArte pudesse, né, entrar com o CNPJ, nós precisávamos de um CNPJ. E a gente conseguiu reunir, né, o pessoal e concordaram. Então o ProArte foi assim importante naquele momento e continuou sendo, né, acabou sendo o realizador, o promotor do Festival de Cinema de Três Passos. Por quê? Porque em 2014 ele, né, foi decisivo para que a gente pudesse levar adiante. E era um momento também, né, Pinto, se a gente rememorar, era um momento também de transição do próprio Cine Globo, né? Foi um festival, inclusive, de certa forma, né? Ele também ajudou a impulsionar, a dar uma confiança maior, né, nessa nova etapa da história do Cine Globo. Então, a decisão de fazer o festival, ela se estrutura em cima da ideia, né, de mostrar esse cinema, né, de recobrar a história do Cine Globo. E também, claro, do município. Né? Então, associando o aniversário do município e o Cine Globo, que eu não me lembro, acho que estava completando em 2014... 70 anos, né, do município de Três Passos e 60 anos do Cine Globo, lá em... em 2014. Isso motivou a realização do primeiro Festival de Cinema, em homenagem, né, ao Cine Globo e ao município. Então, teve todo um trabalho de divulgação, né, do cinema. Era uma época, como você falou, que o cinema vinha passando por dificuldades. A gente fez toda uma entrevista, inclusive contigo, com o querido Roberto Levi, né? E então, esse primeiro festival, ele veio carregado assim de coisas boas, sabe? De ideias boas, de vontade de que o cinema aqui continuasse vivo sempre, porque ele tem uma história. Veja bem, o município foi emancipado em 44, né? Isso. Em 45, em Três Passos, já existia a exibição de filmes em 35 milímetros pelo fundador do Cine Globo, que era o Bertin. Aí já em 46, 48, há uma sociedade do Bertin com o Levi, né? E depois vem toda a história, que em 55 é inaugurado esta casa de cinema aqui, né? Esse templo do cinema em Três Passos. Então, assim, a sétima arte abraça Três Passos. Um ano após a sua emancipação, a sétima arte já abraçava o município, já estava aqui. E depois ela segue. E agora, eu acho que esse ano é um momento muito especial, porque são 70 anos desse cinema, do Cine Globo, né?
e levado com toda a ousadia, né, pela família Levi de geração em geração. E então, Três Passos e o cinema tem assim, né, uma ligação muito forte, muito interessante. E nessa primeira edição, também aproveitando, né, Pinto, a gente precisa rememorar, assim, pessoas, né, que foram acolhidas aqui, pessoas que a gente conheceu a partir dessa primeira edição e que, ao longo de toda essa trajetória do Festival de Cinema, do próprio Cine Globo, elas têm feito, assim, muita diferença, né? São amigos aí, hoje se tornaram amigos, né? Mas pessoas envolvidas, assim, com o cinema de uma forma muito intensa e que fizeram toda a diferença nesse nosso movimento aqui em Três Passos. A gente teve um momento, assim, impressionante, só que nesse momento eu não lembro o nome do filme, a primeira inscrição do festival, sabe? Primeiro festival, a primeira inscrição, foi uma festa no grupo, né? Aquilo, imagina, né? E nesse primeiro festival, a gente teve a presença aqui do Christian Jaffas, do Rio de Janeiro, e da Luana Ramos Dias, do Rio de Janeiro. Tá? Porque depois, na quinta edição, que foi comemorativa, os dois estiveram aqui conosco, né, comemorando. E foi assim incrível. O Christian estava vindo, e daí nós tivemos apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito da época, conseguimos uma passagem, né, porque é tudo assim, conseguido, né, com o apoio de todo mundo, e a Luana veio, e a Luana se encantou com o trabalho daqui, né, e ficou amiga e já está à disposição para esse ano novamente nos ajudar, porque ela morou na França um tempo aí e não pôde estar aqui no último festival. E o Christian vindo a exibir um filme, né, um documentário que tratava sobre um cinema lá do Rio de Janeiro, com muita semelhança aqui com o nosso cinema, né, Pinto? Sim, é Cine Paissandu, História de uma Geração, um filme maravilhoso. E veja bem, esse Christian Jaffas que vem para cá, ele acaba ministrando oficina, né, depois em 2015, e posteriormente, que foi na edição de 2018, se não me engano, a gente exibe aqui a pré-estreia do filme Cine Globo, uma vida de cinema, que agora já ficou pronto, está sendo selecionado em festivais pelo país afora. Então, e veja bem, esse foi o último filme que o nosso querido Roberto viu na tela do Cine Globo. Aquilo foi emocionante. É um momento assim... Foi um momento... Não tem como esquecer, né? Não, muito especial. Então, 2015, claro, a gente continuava tentando, né, enviar projetos e coisa e tal, e aí um não dava, outro não dava, e continuamos com o apoio da comunidade, né, passando chapéu. 2016 também, 2017, 2018 também, 2019 também, né? E agora, 2025, aí teve a pandemia, né? 2025, nós estamos contando com o recurso da Lei Paulo Gustavo, né? No edital 14. Vamos entrar aí numa nova realidade, digamos assim, né? E desafiadora. Nova experiência. Também. E também agora, nos 2 últimos anos também, a gente teve o apoio da Câmara de Vereadores, né, através de emendas impositivas, termos de fomento com a Prefeitura, que também ajudou no sentido de oficina, de ajudar na realização do festival. Acho que 2 ou 3 anos, não lembro bem agora. Então, assim, em 2015, acontece o segundo festival com o tema água, né? Isso também é um gancho importante, né, da gente destacar aqui, a quem nos acompanha, porque também o festival tem sempre essas nuances, né, Pinto? A parte histórica, essa parte também do meio ambiente, da sustentabilidade, né? E isso ficou muito marcado na edição de 2015, né? Ideias vertentes era o nosso lema. Ideias vertentes. Por quê? Por que foi água, né? Um momento importante, e a origem de Três Passos se dá nos 3 passos. Esses 3 passos são 3 vertentes, né? Que originam o nome Três Passos, a gente associou. E, claro, em cada festival, sempre a questão da sustentabilidade e qualidade de vida no planeta Terra está na pauta, né? Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente participa, tem, assim, ações ambientais, são entregues mudas de plantas, enfim. Tem todo o festival, isso é uma das marcas e a gente não tem aberto mão disso.
Então, 2015 acontece já o Festival de Cinema, a segunda edição. E depois, em 2016, eu não coordenei, eu fiquei coordenando o projeto Cidade Cinematográfica, que acho que os projetos Cidade Cinematográfica é um ponto forte, sabe, nessa caminhada do festival. Por quê? Se o festival tem como propósito formar novas plateias e produtores, 2016 tem a primeira edição do Cidade Cinematográfica. Então, isso eu pontuei aqui porque realmente é nesse sentido que se encaixa a Cidade Cinematográfica de nós, né, de certa forma, cumprirmos com aquele objetivo lá inicial de não apenas e tão somente realizar o festival em si, com a exibição dos filmes, mas de criar, né, essa cultura, esse ambiente aqui na cidade e na região, como tu disseste, né, no início, de plateia e também de realizadores, né? Porque 2014 e 2015 nós fizemos oficina. Uma oficina em 2014, uma oficina em 2015. Mas 2016, sob a coordenação de Henrique Laúde, cineasta, que é nosso amigo aqui, companheiro também há anos. Outra pessoa que o Festival de Cinema, né, aproximou de Três Passos e que hoje é um trespassense, assim, né? O coração. O Christian Javas tem o título de cidadão trespassense. O Henrique não tem, mas os dois já foram homenageados no festival, justamente pelo trabalho que eles têm feito, como eles têm abraçado o Festival de Cinema. Então, a primeira edição do Cidade Cinematográfica foi importante, sabe? Porque a gente começa a dar corpo a um trabalho de continuidade, né? Não é um projeto que 3 dias e terminou, não. Começa, né? E aí também começam as produções, né? Aí, 2016, eu acho que pela primeira vez teve a participação de filmes estrangeiros também, né? Na segunda edição nós já tivemos os 3 filmes estrangeiros, em 2015, da Espanha e de Portugal, né? E aí em 2016, na terceira edição, já aumentou, já fomos para 9 filmes aí estrangeiros, já também consolidando, né, também o nosso festival. Então foi um marco importante fronteiras. Que cada vez assim está assim mais presente, né? Que todos os anos, todas as edições agora, elas sempre têm mais inscrições, né? Também de curtas-metragens de fora do país. Então é o nome de Três Passos, né? É essa preocupação, essa dedicação à cultura trespassense que chega em diversos lugares, praticamente todos os estados do Brasil e também no exterior, né? Aí, 2017 não teve festival, né? Aí nós tivemos a primeira mostra estudantil de audiovisual, tá? Então, os estudantes das escolas, porque assim, o Cidade Cinematográfica, ele tem todo um trabalho juntamente com o universo educacional, com o apoio da 20ª Coordenadoria de Educação e também Secretaria Municipal de Educação, né? Então, veja que aí começa assim a desencadear todo um trabalho interessante. E 2017, então, a gente faz a primeira mostra estudantil de audiovisual, reunindo já produções dos estudantes, participaram também estudantes de Santo Augusto e tal. E já preparando todo o ambiente para a edição de 2018, né? E 2018 teve a nova edição do Cidade Cinematográfica, né? E o festival... Quarta edição já. Quarta edição, Uma Vida com o Cinema. Uma Vida com o Cinema, o lema. Que a gente, assim, recobra novamente toda a questão do cinema, do Cine Globo. Tem o filme, a pré-estreia do filme do Christian Javas e Carlos Green, né? Que é exibido aqui. Homenagem ao Carlos Gerbasi também, né? Naquele ano que... Sim. Cineasta aqui do Rio Grande do Sul, mas com uma expressão nacional também, que foi um momento também bem emocionante. Porque o Carlos Gerbasi? Porque o livro dele, meu primeiro filme, contribuiu na formação dos estudantes para produzirem seus curtas, entende? Então, toda vez que a gente tem uma homenagem, ela está associada a alguma coisa que diz respeito à construção desse movimento cultural aqui em Três Passos. E também no âmbito do Cidade Cinematográfica, além das oficinas, né, Pinto, nós tivemos também a realização do Cineclube, né, que sempre é um momento muito importante para revisitar alguns curtas que haviam sido exibidos já no festival. Teve também no Cineclube sessões aí para o público mais adulto,
né, da terceira idade, filmes do Teixeirinha, que são ainda hoje, né, muito pedidos, né, e muito acessados. Nós tivemos públicos muito bons aqui, né, nas sessões também, e um momento de debate, né? O Cineclube propicia muito isso, né, Pinto? O festival tem essa marca do debate, né, em cada sessão. Agora, o Cidade Cinematográfica, ele é composto por 3 eixos, né? É a alfabetização audiovisual ou produção audiovisual, tem o Mãos à Obra, né, que normalmente, numa semana, o pessoal estuda e faz filmagem, né, e produzem 2 curtas-metragens. Né? E também o Cineclube, que eram sessões gratuitas para a comunidade e para estudantes. E assim, a participação da comunidade e dos estudantes é incrível. Eu tenho anotado dados, né? Eu acho que até 2018, acho que deu 12 mil pessoas ou mais que participaram desses trabalhos. Então, 2018 foi importante. O Cidade Cinematográfica, assim, valeu, foi para valer. E também, eu não me lembro, acho que foi 2018 ou 2019, que não tínhamos recursos, né, para fazer o festival. Enfim, fomos arrecadando, né, tem entidades, instituições que ajudaram, e aí nós não tínhamos recursos para pagar hotel, né, para os diretores que estavam aqui. Aí, famílias hospedaram, né, os diretores. E as pessoas... Olhando, né, da melhor maneira possível. Sim. E eles reconhecem muito isso, né, Pinto? Quando a gente conversa com eles aqui, ou pós-festival, né, o pessoal guarda, assim, um sentimento muito, né, de muita gratidão aqui com a nossa cidade. Foi um gesto, assim, maravilhoso, né? As famílias se disporem a receber esses visitantes, né? E assim, recebê-los com muito afeto, muito carinho. E realmente, eles têm, assim, na memória, uma gratidão muito grande para com o Festival de Cinema de Três Passos. Então, o nosso festival aqui, ele é humilde, ele é simples, mas ele tem raízes. E ele tem a nossa cara, né? E o pessoal adora vir aqui no festival, sabe? Porque tem toda uma receptividade, né? Tá? Que isso também é uma marca do nosso município, das pessoas que estão envolvidas. E então, assim, o pessoal, assim, tem paixão pelo festival daqui. Então, a gente teve dificuldades, muitas dificuldades no decorrer do tempo. Mas veja que a gente, assim... não dava de um jeito, tentava do outro. Não dava aqui, dava ali, né? Então, conseguimos levar até a 6ª edição. Em 2019, né, Pinto, nós tivemos o lema Olhares Sensíveis, né? Então, também sempre fazendo essa construção histórica, né? Então, esse lema aqui também marcou bastante, né? No ano de 2019, ali que antecedeu todo aquele período aí da pandemia, né, em que foi um período também, um hiato aí no nosso festival, até porque em razão de toda essa situação. De 2020, né? A gente com Olhares Sensíveis quis trabalhar também o seguinte, você não assiste um filme só com os olhos, né? É um conjunto de sentimentos, né? Como é que tu percebe as coisas, como é que tu interpreta, como é que, né, você guarda, enfim... olhares sensíveis, olhares que enxergam para além, né? Então a gente trabalhou isso e foi muito legal. Foi um belo festival 2019 também. E sempre com a mesma raça, com o mesmo, né? Cidade Cinematográfica presente. E assim, o número de inscritos, de curtas que se inscrevem no festival, cada ano, né, maior. Nós já tivemos, acho que em torno de 700 inscrições, né? E o Cidade Cinematográfica, que agora depois vem a pauta da pandemia. O Cidade Cinematográfica registra 74 produções de estudantes e da comunidade, inclusive junto com a escola Tiradentes, de Tiradentes do Sul, que foram exibidos no telão do Cine Globo. Então, a voz de Três Passos, de Tiradentes do Sul, que vai para o telão. Né? É coisa incrível. É um momento mágico, né, para as pessoas que estão ali envolvidas, contando as suas histórias, né, podendo trazer famílias, amigos, né, é um momento bem emocionante. Não, e vem a avó, vem pai, porque eles se envolvem lá na escola, na produção. E essas pessoas da família, muitos deles nunca tinham entrado aqui no cinema, né? E então, assim, veja o tamanho, assim, ó,
quer dizer, o resultado de todo esse processo do Cidade Cinematográfica. E eu admiro e reconheço esse projeto porque ele tem continuidade. Ele não é uma coisinha que tu faz e para. Né? E aí, graças ao esforço do Henrique, que envia projeto para cá e para lá e tal, 2018 ele foi realizado com recursos da comunidade. Né? Não teve edital. Sim, é verdade. Bom, aí, 2020, pandemia. 2021, o Henrique conseguiu, via um edital, a Cidade Cinematográfica 4, que foi online, né? Inclusive o Cineclube foi online, né? A oficina toda, foi toda ela online. Uma alternativa que se tinha para aquele momento ali, dramático também. Sim. Né? O festival daí parou e retoma em 2023. Isso. Né? 2023 com a 6ª edição, né? Todas as vozes. Mais um nome forte também, representativo. É assim, ó, é a diversidade, né? As visões de mundo, o debate, né? Porque assim, foi o 6º, eu falava assim, é um 6º, né? 6º, esse que os indígenas produzem cheio, né? De visões de mundo, de histórias, de olhares sensíveis, enfim, de tudo assim, ó, que chega. E valorizando a diversidade de vozes, né? As concepções de mundo, mas tudo isso para que gerasse o debate, né? Porque uma só visão de mundo não gera o debate. Né? Então a grande preocupação era o seguinte: nós precisamos continuar avançando nessa questão do debate, né? De formas de entender o mundo, de interpretar a vida, enfim, e uma só visão, não. Por isso a diversidade também, né? Nos filmes, as vozes todas trazidas nos filmes pelos diretores, diretoras, que esses é que dão essa sustentação, sabe, de força, de cultura para os festivais de cinema, né? Porque é incrível, né? E nesse contexto, né, Pinto, eu queria também um comentário teu a respeito do fazer cinema através do curta-metragem. Porque o que a gente tem visto aqui nessas 6 edições do Festival de Cinema de Três Passos, que é, né, a exibição de curtas-metragens na mostra competitiva e não competitiva, justamente são filmes com diversas temáticas, as mais diferentes possíveis, que provocam. Dificilmente uma pessoa que vem assistir uma sessão aqui do Festival de Cinema, ela vai sair dali, ela com certeza vai sair impactada de alguma forma, de vez em quando vai causar incômodo, de vez em quando vai causar riso, né? Então o curta-metragem tem muito disso, e o curta-metragem produzido no Brasil tem uma força muito grande, né, Pinto? O curta-metragem é um filme que pode ir até 30 minutos, se não me engano. Então ele traz as histórias, né, os relatos, os documentários, enfim, de uma forma mais condensada. Mas a variedade, né, de temas é impressionante. E aí vai de como nossos sentimentos se identificam, né, com o filme A, com o filme B, com o filme C que está sendo exibido na tela, né? E as pessoas se encontram com isso, umas de um jeito, outras de outro. E agora deixa eu citar uma coisa que assim, impressionante. Foi feito um filme dentro do Cidade Cinematográfica Mãos à Obra, tratando da afetividade, né? Afetividade era o nome. Foi feito sobre os bailes, né? Os bailinhos, né? da terceira idade. E depois nós tivemos um outro momento, eu acho que no lançamento de um festival que a gente exibiu novamente, né? Que foi feito dentro da Cidade Cinematográfica aqui. E veio uma senhora e disse assim: eu vim porque a minha mãe participa desse filme, só que a minha mãe já faleceu, mas eu quero ver ela de novo. Olha só. Então, assim, tem momentos incríveis que acontecem. Porque, muitos sentimentos, né? Claro, por quê? Porque você tá dando voz às histórias da vida, enfim, daqui,
da nossa realidade, eu acho. Então, tem momentos incríveis que acontecem, sabe? E o curta-metragem tem muito também, né, Pinto, de realizadores de forma alternativa, que amam essa arte, que de alguma forma conseguem levar adiante aquela ideia, aquele roteiro, né, aquela temática, com muita dificuldade, na maioria das vezes, né, mas que tem aquele empenho, que é uma coisa colaborativa, né, que é bem a cara aqui, né, do nosso festival, né, da forma como a gente conduz todo esse processo. Sim, se você observar como são feitas as obras nas escolas, é incrível. Eles passam por dificuldades, não tem o equipamento de acordo com a necessidade que o filme precisa para ser editado e coisa e tal. Tem que ver como se desdobram, entende? Como se viram para fazer. E conseguem fazer coisas incríveis, né? Eu me lembro que no último festival, até na noite de encerramento, nós exibimos um filme que foi de uma escola daqui, que era O Garoto e o Avô, que foi uma coisa incrível. Inclusive, os diretores que estavam aqui, que eu acho que estavam em torno de 30 diretores, né, de vários estados do país, disseram, isso aí é cinema, isso é cinema. Pô, cara, aqui em Três Passos, né? O orgulho que dá, O orgulho que dá. Então, assim, por exemplo, a Escola de Tiradentes do Sul, teve um ano que eles têm um trabalho maravilhoso lá com Feira do Livro, exposição de trabalhos de alunos e coisa e tal. Eles fizeram até animação, gurizadinha de 10 anos, quinta série, fizeram animação linda, enfim, tem coisas maravilhosas feitas aqui. E o curta-metragem, ele tem essa coisa muito forte, sabe? Muito de dentro, assim, sabe? De quem sensível, né? Em todos os aspectos. Né? E aí tem as pesquisas, as pessoas que participam, enfim. O trabalho que aqui vem acontecendo e que agora, ano passado, foi retomado graças a uma emenda impositiva e termo de fomento da Prefeitura, nós retomamos o Cidade, né? Com a edição 5. E nós fizemos oficina e tal, e também tem produção de 2 curtas andando e tem alguma coisa de estudantes, inclusive de uma escola daqui, escreveu 2 curtas num festival, acho, em Guaíba, e teve destaque lá e coisa e tal. Estudantes que participaram da oficina aqui. O grande sinal, né, de que claro, esse isso processo... retomando devagarinho, porque durante a pandemia ficou tudo, né, ficou em hiato, né, e festival e tudo. Então, ano passado, né, devagarinho foi retomando. Esse ano já foi aprovado o Cidade Cinematográfica 6, que é um projeto muito interessante. Agora estamos aguardando as informações que vêm da SEDAC, que o Henrique, né, o coordenador, encaminhou, foi aprovado. E tem um projeto diferenciado, inclusive, com oficina para uma escola de campo, né? Oficina aqui em Três Passos, cineclube, enfim, e também com professores de escolas indígenas. É bem interessante. Ele vai ampliar o espectro. Abrangendo públicos aí diversos, né? E oportunizando, né? Que é aquilo que a gente sempre diz, né, Pinda? Poder dar oportunidade que, com certeza, boas coisas vão surgir dali. Então, assim, eu acho que são conquistas importantes na área da cultura, né? E agora, eu acho que a gente está com o desafio de levar a efeito o 7º Festival de Cinema, que o ano passado não conseguimos, porque é um projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, edital 14, só que assim, teve um grupo que judicializou o edital. E aí, só lá no 2º semestre que aconteceu, né, a decisão final. E aí não tinha mais como a gente fazer o festival. A gente trabalha o ano inteiro. Isso até eu acho que a gente também pode comentar, né, Pinto, aqui, para que as pessoas tenham noção de como que é organizar tudo isso, né? Eu que participei muitos anos, né, das reuniões, e eu sei, a Pinto tinha um tradicional caderno, né, Pinto? E tá lá dando sequência,
Mas assim, isso aí termina um, já tem que começar a movimentar o outro, não para, né, Pinto? É o festival daqui assim, ó. Ele é um festival de ano inteiro, porque ele tem um conjunto de atividades, né, que são é a oficina, é cineclube, é isso, aquilo. E a culminância disso tudo é em novembro, né, que é o festival que acontece sempre em 5 dias e 10 edições, né? Aliás, 10 sessões, perdão. Sim. Bom, mas ele é um trabalho o ano inteiro. Além disso, tem todo o trabalho de organização e realização do festival. Que aí começa, tem que produzir as peças publicitárias, tem que ter site, tem que encaminhar para todo mundo, ó, abrir as inscrições, recebe todas as inscrições, faz cadastro. Né? Enfim, toda a identidade visual, né? Sim. Aí a curadoria, que sempre foi aqui, sim, né? Daqui, trabalho voluntário. Tem que ter todo um cuidado também para receber as inscrições, né, Pinto? Também, porque são aí realizadores de todo o Brasil, de fora do país, e isso tem que ter todo um cuidado para receber o produto final, né, que é o curta-metragem também, tem que ter uma plataforma, enfim, tudo isso. Sim, então a gente necessita de serviços técnicos, então serviços técnicos a gente precisa contratar, né, locação de cinema precisa contratar, enfim. Mas tem um conjunto de ações, né, que a gente faz, né, na base do voluntariado. E então também a gente tem um jeito, o Henrique sempre diz que é um jeito diferente. A gente recebe a inscrição, a gente manda, né, um agradecimento especial para cada um de acordo com o que eles escreveram para a gente, entende? Não é uma coisa automática para todo mundo. Uma coisa robotizada. Não, é feito com muito carinho isso. E aí, claro, tem todo o trabalho depois, né? A preparação de material, a programação, a cédula de votação do público, que o público participa, né? Montagem das sessões, né? Montagem das sessões, e aí você tem que cuidar para não deixar só documentário, ou só animação, ou só ficção, ou só experimental, que são as categorias, né, que o festival aceita inscrições. Bom, então é até a realização, né? Que aí tu tem que organizar as equipes, tem que ver, tu tem que preparar os cerimoniais, tu tem que arrumar quem faz cerimonial. Aí a gente sempre contempla no festival também assim, a valorização de grupos, né, locais, grupos culturais locais. Então é o Canta Encante, é o 25 de Julho, é o dos italianos, enfim, tem escolas de música que participam, enfim. Bandas de rock, enfim, né? Já teve de tudo, né? É um momento intercultural também, né? O festival. No último festival, inclusive, teve aquela, como é que chama? Performance daquele professor que atuava em Criciúmal, né? Sobre a questão do negro. Muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que é um encontro, né? Com o cinema, porque a música e o cinema são casados, né? E, inclusive, a gente trabalha com os grupos de música, com os corais, para que eles executem músicas que participaram de filmes, entendeu? Então, o 25 de julho, músicas que participaram, que foram trilha sonora de filmes alemães, italianos a mesma coisa, brasileiros, sabe? A gente faz todos os trabalhos. E depois vai chegando próximo, né? Aí acontece o festival para valer. A gente está sempre buscando pessoas também que possam se envolver, né? A gente pontuou aqui muitos momentos da nossa prosa aqui, a questão do voluntariado, as pessoas se doarem a essa causa do festival. Então, se alguém que estiver aqui nos acompanhando, que gosta, que se interessa, que quer conhecer um pouquinho mais, fica o convite, né, para que possa fazer parte aí do nosso coletivo. O convite são muito bem-vindos, porque é o seguinte, né? Quanto mais pessoas se engajarem, melhor. E seria importante também jovens, né? Claro, isso é fundamental. Porque depois eles precisam dar continuidade. A gente já está numa fase da vida que, né? Tem que ter um legado, né, Pinto? Assim, uma sucessão, né? Mas então, a 7ª edição, estamos trabalhando já. As inscrições abrem 15 de maio, estamos preparando todo o material.
E o tema é Lugar de Memórias. Por quê? Muito apropriado, hein? Por quê? Porque esse cinema aqui, que está completando 70 anos, né? No contexto dos 80 anos do município, também são os 30 anos do ProArte, ele é um lugar onde a nossa memória se cristaliza, se refugia, né? E então imagina, né, o mundo de memórias que tem a ver com isso aqui, né? Aí junta-se todas essas memórias, todas as histórias que passaram por esse telão, tá? Antes do Festival de Cinema, depois do Festival de Cinema e durante os festivais de cinema. Mais de 600 obras foram exibidas nos festivais de cinema. Então, essas contribuições, né, através das obras, as histórias que estão nessas obras, né, esses curtas-metragens, as pesquisas, os debates, tudo isso, os encontros, os abraços, o conhecer novas pessoas, o diálogo, enfim, isso tudo vai se cristalizando como memória, né? Tanto que o nascimento se dá aqui pela memória. Entende? E agora, 70 anos do cinema, né, os 80 do município, enfim, todos são lugares de memória. Então, esse, só para ir adiantando... Claro, pode ir. Esse é o slogan, né, é o tema desse festival. Porque realmente, todas as memórias que já foram gravadas aqui e que ficam na memória, ficam na mente da gente, no coração, de lembranças, as lembranças que a gente, volta e meia, traz para próximo, para perto, perdão, de novo. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse festival, né? Claro, o cinema perpassa a história da cidade, das gerações. É difícil ter algum trespacense que não tenha alguma lembrança, alguma vivência, né, que não envolva o cinema de alguma maneira, em algum momento, né, da sua trajetória aqui na cidade. É uma referência de memória muito forte. Eu me lembro que quando a gente estava assim trabalhando para realizar o primeiro festival de cinema, um amigo de Juí, que casou com uma menina de Criciúmal, que era minha amiga, mandou um recadinho. Ali nesse cinema eu namorei a Lemoa, né? Então, assim, são coisas vivas, na verdade. E o trabalho, né, que a gente entende assim, ó, aquela fita dele, ela foi preenchida com muitas coisas. E agora o desafio é continuar preenchendo com histórias, né, com vida aqui nesse local. E então é um convite a todo mundo se somar, né, com essa ideia, a reviver, a compartilhar, a prestigiar, estar presente, né? Eu acho que são momentos assim inesquecíveis e que fazem parte da vida de cada um, né? E das suas experiências aqui dentro. Veja que, só para fechar aqui, veja que em matéria de pesquisa, o Christian Jaffas fez todo como é que diz, o trabalho do mestrado dele em cima da história do Cine Globo. A dissertação, né? A dissertação do mestrado. Cine Globo. Né? Então, veja, pesquisa, tem outras pesquisas também avançando. E agora ele está fazendo doutorado e continua. Com a mesma temática. Com a mesma temática. Então, veja, então como é que nós não vamos dizer que é um lugar de memórias, né? Não, e é isso, né, Pinto? Eu vejo que o sentimento da gente que está aí acompanhando essa trajetória do festival, né, ele fica ainda mais assim fortalecido em vermos que o festival está aí, está caminhando, está chegando na 7ª edição, teve essas contribuições das oficinas, do Cidade Cinematográfica e também esse novo momento do Cine Globo, né? Uma rede de cinemas no interior do estado, fora de grandes centros. Agora há poucos dias aqui, nós tivemos a inauguração de mais uma sala de cinema em Ijuí, uma referência, um prédio novo, moderno,
né? Então, isso aí nos dá um orgulho ainda maior, né? Uma alegria ainda maior de poder, de alguma forma, contribuir, fazer parte, né, dessa história. Eu acho que tem outro ponto importante que sempre foi destacado e que é propósito do festival também. Veja bem, o acesso, a democratização do acesso. Para quem? Para pessoas aqui do interior, de um cantinho do Rio Grande do Sul, do Brasil, que não teriam oportunidade de assistir esses curtas-metragens assim, atuais, né? Realizados no Brasil, no exterior e fundamentalmente também entre espaços e região, que a gente valoriza muito isso, não teriam condições de assistir. O curta-metragem não chega em salas de cinema, né? E são histórias importantes, né, que são trazidas. E no meio dessas histórias há todo um resgate, sabe, da cultura local. A gente sabe pelas obras que já foram produzidas aqui. Então, veja, essa democratização e mais, a gente consegue que todo acesso às atividades do festival sejam gratuitas, por conta dessa participação solidária da comunidade. Então, isso é importante. Isso é fantástico, é uma iniciativa, sim, sem Claro, então, precedentes. assim, e abre, assim, acesso a todas as pessoas, sabe? Jovens, adultos, terceira idade, enfim, tem sessão, inclusive. A gente já fez sessão terceira idade, faz infantil, faz... E o público jovem é o foco principal, né, do festival. Mas, então, veja, dessa forma, a gente está, assim, contribuindo socialmente, né? Incluindo as pessoas, né? Propiciando um espaço de cultura gratuito, que possam estar aqui, conviver, enfim, conversar e a gente estar junto, né? Eu acho que é isso que é importante nesse momento, principalmente nesse momento do mundo, né? E poder levar o nome da nossa cidade de uma forma tão positiva, tão, olha, valorizando a cultura, né? Sendo um espaço aqui justamente para debater, para oportunizar. Nós tivemos aí relatos de tantos realizadores que pela primeira ou pela segunda vez estavam conseguindo, né, colocar uma obra deles num festival, a emoção deles, porque isso mexe com, né, com aquele sentimento, com aquela vontade, né, de poder exibir ainda mais aqui num cinema como esse, que as pessoas que chegam pela primeira vez e que elas se impressionam. Foram muitos os relatos, né, ao longo desse tempo aí. Sim, sim. Então é um cinema de calçada raro e as pessoas gostam muito de estar aqui. Isso para a gente, assim, que se empenha, né, o tempo inteiro, assim, um incentivo, né? É impressionante. Ninguém imagina, assim, o quanto é bom a gente conviver, assistir os filmes, conversar, conhecer, enfim, tudo isso, né? Então, Pinto, agora para 2025 nós já temos a data definida? Sim, 4 a 8 de novembro. 4 a 8 de novembro, então já fica também o pessoal atento, né? Ao longo de todo o ano a gente tem sempre toda uma movimentação, né? A gente sabe aqui que nós temos também os veículos de mídia que são muito parceiros aqui na região em levar, né, a mensagem do festival, divulgar, acompanhar, fazer a cobertura, isso faz toda a diferença também. E claro, vamos estar movimentando na comunidade, né, e podendo dar sequência a todo esse projeto, a todo esse movimento que iniciou lá em 2014 e que vai ter sequência agora em 2025. Quero deixar aqui um espaço à disposição, Pinto, para que tu também possa levar uma mensagem final àquelas pessoas que se relacionam conosco através do festival, enfim, a comunidade de uma maneira geral. Fique bem à vontade aí também para as tuas considerações finais, indo para essa reta final aqui da nossa conversa. Eu penso que você também, como um participante ativo, né? Me lembro que no primeiro festival você fez cerimonial, né? Isso. Ajudou também nisso. O que eu penso que é fundamental é a gente sempre ter presente o seguinte: quando a gente agradece, não é agradecimento, obrigado, não. É agradecimento do fundo do coração a todos, todas,
né, que fazem viva essa história do Festival de Cinema Três Passos. E hoje estamos nós aí, né? Amanhã que sigam outros, mas é uma coisa assim maravilhosa e assim um agradecimento especial a todas as entidades, instituições, empresas, poder público municipal, os órgãos de comunicação, enfim, é uma parceria imensa, sabe? Muitas mãos. Muitas mãos, muitas mentes, e isso tudo deixa a gente feliz, emocionado e feliz. Pô, que legal. Eu me lembro que, numa ocasião, me disseram, meu Deus, Pinto, tantas logos de pessoas participando. Eu digo, cada um participa com o que pode, mas está participando, né? E a gente sempre foi muito leal, muito fiel, né? Combinou, é isso, né? Tem que ser sério. E, então, assim, convidar todos já para estarem atentos, ficarem atentos também às oficinas que vão acontecer. E, claro, queremos nos encontrar todas, enfim, a comunidade em geral, aqui no Cine Globo, de 4 a 8 de novembro, né? E que Três Passos, né, Pinto, tenha sempre essa percepção, né, dentro da comunidade, nas lideranças, né, do quanto a cultura representa, né, para o nosso município, para a nossa história, né, e que essas iniciativas que são valorosas, que contam justamente com a participação das pessoas daqui, as pessoas que fazem o dia a dia da nossa comunidade, que isso possa seguir em frente, mas tendo sempre também esse suporte, esse apoio, porque é fundamental, né? E que novas pessoas possam se somar e que a gente possa sempre estar engrandecendo cada vez mais esse projeto. É muito bom saber que, né, até aqui chegamos não sozinhos, com muitas pessoas, com muitas entidades, instituições, enfim, com todos aqueles que a gente teve o prazer de conviver e de conversar e de construir e chegar a resultados importantes como os que estão aí, né, hoje. E claro, a gente poderia conversar aqui muito tempo, né, sobre tudo, porque é uma história incrível. Não, mas a gente vai, inclusive, eu vou deixar um desafio aqui para encerrar, Pino. Daqui uns dias a gente vai também gravar um episódio sobre o movimento ProArte, que tem também toda uma história aqui em Três Passos, até para a gente resgatar lá nos anos 90, quando tudo começou, né? Agora nessa nova fase, essa nova etapa aí, né? Mas que cumpre também um papel fundamental, né? E está também marcado na história aqui de Três Passos do ProArte. Vamos fazer um episódio específico sobre isso também. Inclusive, o Clóvis, no ano passado, juntamente comigo e tal, o Carlinhos também cooperou. Foi feita toda uma pesquisa em cima dos materiais que ainda, né, que foram deixados, né? Que não tem muito de arquivo, mas tem bastante até. Foi feita toda uma pesquisa do histórico do ProArte e das realizações, e está pronto o material. Vamos imprimir um livreto com essa síntese histórica, né? E vamos ter um momento, era para ter acontecido no ano passado, vamos ter um momento de homenagem aos construtores da história do ProArte, né? Que é incrível. Completando 30 anos agora, hein? Completou 30 anos, dia 6 de agosto, Então vai sair esse livreto, vai ser impresso, e vamos ter um momento ainda, temos que definir no coletivo do festival, em que momento vamos fazer essa homenagem aos construtores, né? Talvez durante o próprio festival. Ótimo. Então fica aí também esse nosso convite para logo aí na frente a gente também fazer um episódio do Trespacast a respeito do ProArte. Vamos ter também na segunda temporada do Trespacast, que vai ser gravada também a partir agora do mês de maio. Um dos episódios vai ser com o Henrique Laude, que vai conversar um pouquinho mais a respeito do festival, trazer alguns elementos do Cidade Cinematográfica, né? Sobre também essas obras que ele tem construído aqui na região de fronteira, que fazem toda a diferença também para nós. Então tem muita coisa boa aí para a gente fazer também através aqui do Trespacast e deixar também registrada essa memória. Pinto, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece em nome de todo o time, né? Porque eu não sou sozinha, né? Tá? Um abração especial de coração.
Beleza, assim a gente encerra então esse 4º episódio do 3PAcast Cultura Local, nessa primeira temporada. Como eu referi aqui, nós vamos ter já temos a 2ª temporada aprovada através da Lei Aldir Blanc, né? Essas políticas públicas que são tão importantes aqui no nosso país, para que a gente possa também fortalecer e também desencadear projetos, iniciativas que sejam importantes e que busquem preservar a nossa memória da cultura em todos os rincões do nosso país, e não é diferente aqui na comunidade de Três Passos. Agradecer muito a sua audiência, seja por áudio, seja por vídeo, e também você pode seguir o nosso perfil no Instagram do 3PAcast, também pode curtir a nossa página no Facebook, né? Compartilhar. Você que assistiu, gostou, pode acompanhar os outros 3 episódios que nós já gravamos, pode estar aí divulgando também para os seus amigos, familiares, né? Quanto mais a gente puder propagar a cultura de Três Passos, com certeza nós estaremos aí fortalecendo, engrandecendo ainda mais essa história do nosso município. Então nós queremos agradecer mais uma vez e contamos com todos vocês aí para a 2ª temporada do 3PAcast, já sendo preparada a partir do mês de maio, e com certeza mais tardar em junho já estaremos aí também podendo disponibilizar esses áudios e os vídeos também da 2ª temporada. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço a todos. 3PAcast Cultura Local. Preservar a memória e retratar personagens e aspectos da cultura de Três Passos, capital da região celeiro do Rio Grande do Sul. Podcast financiado através de recursos do Governo Federal por meio da Lei Paulo Gustavo. Edital número 03/2024, lançado pelo município de Três Passos, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. Nesta primeira mini-temporada, são 4 episódios. Cine Teatro Globo, com o atual proprietário Levi Filho. Festival de Cinema de Três Passos, com a coordenadora do coletivo operacional e coordenadora do Movimento ProArte, Elvídia Zamin Apinto. Cine Rock, com os fundadores do festival, Tiago Zagonel e Levi Filho, além do episódio sobre a cultura tradicionalista, com as prendas de Três Passos que possuem faixas estaduais, Cristina Kunzler-Dimmer, Laura Schweiger Braseiro e Kelly Larissa Plett, que integraram a gestão estadual 2023-2024. O 3PAcast foi criado e tem roteiro, edição, pesquisa e apresentação do jornalista Vinícius Bindé Arbo de Araújo. Captação e edição de áudio e vídeo, L9 Produções e W Pro Audiovisual Salatiel Weber. Identidade visual e projeto gráfico, Synergy Design Studio. Trilha musical, Pouso dos Três Passos. Letra de Atahualpa Maicá, melodia de Cláudio Schneider e Atahualpa Maicá, instrumentista André Eli. Todos os direitos reservados e o direito de uso permitido.